Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Mente Eficiente. Eu sou o Lucas Garcia e hoje vamos entender o conflito entre Israel e a Palestina e por que o governo apoia a criação do Estado palestino. Infelizmente, todos estamos conscientes da dura realidade que se vive em Gaza, uma guerra em que Israel combate o terrorismo do Hamas, deixando o número de vítimas civis maior que o esperado. O conflito na Palestina dividiu o mundo inteiro entre os que apoiam Israel e aqueles que apoiam a Palestina. Recentemente, vimos o presidente declarar apoio à Palestina, dizendo ser a favor da criação de um Estado palestino. Hoje, no Mente Eficiente, vou falar especificamente da Cisjordânia. A Cisjordânia é outra região da Palestina que fica no lado oriental da divisão palestino-israelense, enquanto Gaza é um pequeno território que faz fronteira com o Egito. Ao contrário de Gaza, que é governada por um grupo terrorista, a Cisjordânia mantém o seu próprio governo sobre a Autoridade Nacional Palestiniana. E também, ao contrário de Gaza, parte das fronteiras da Cisjordânia permanecem ocupadas desde 2000 pelo Estado de Israel. Vamos falar um pouco da história envolvendo os dois territórios para entendermos melhor esse conflito. Vale lembrar que nos tempos bíblicos, o território denominado de Cisjordânia era pertencente ao Estado de Israel, sendo chamado de Judéia e Samaria. Voltando aos tempos atuais, na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ocupou Gaza, Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, o Sinai e as colinas de Golã. A maior parte desses territórios permaneceu ocupada até muito tempo depois, com exceção do Sinai, que foi devolvido ao Egito em 1978. Israel iniciou assim a anexação de Jerusalém e estabeleceu um precedente que não seria esquecido na Cisjordânia nos anos seguintes. Com a Palestina ocupada, Israel começou a estabelecer zonas militares fechadas na Cisjordânia, que funcionavam como uma barreira entre as fronteiras de Israel e as zonas ocupadas da Palestina. As autoridades de Israel também começaram a formar pequenas vilas na região, expropriando terras palestinianas para usos militares. Porém, além de militares, colonos também se estabeleceram nessas regiões. Esses assentamentos foram construídos no final da década de 1960, nas regiões do Vale do Jordão, nas colinas ao sul de Hebrom, no deserto da Judéia e, claro, nos territórios ao redor de Jerusalém. Isso deveu-se em grande parte à decisão das autoridades israelitas de declarar as terras palestinas que seriam colonizadas como terras estatais. Em 1995, foi assinado os Acordos de Oslo, que traria paz para os territórios. Esses acordos também trouxeram a divisão da Cisjordânia em três partes. Área A, de controle administrativo e policial palestino. Área B, de controle administrativo palestino e controle militar israelense. E a Área C, de controle administrativo e militar israelense. E com os acordos de Oslo, houve um grande problema. Eles não entraram em grande detalhe na questão dos assentamentos. É claro que incluíram uma cláusula segundo a qual nenhuma das partes tomaria iniciativas que pudessem alterar o equilíbrio da paz até que fosse alcançada uma solução permanente, vendo que essa solução permanente poderia limitar a viabilidade dos assentamentos. Em 1997, Israel declarou que todas as colônias seriam consideradas uma zona militar fechada, o que significava que o acesso à população palestina era proibido. Em 2002, começou a construção do Muro da Cisjordânia, um muro que coincidentemente deixou várias dezenas de vilas dentro da área israelense e que evidentemente acabou por se tornar território de Israel. A partir do século XXI, a construção de novas casas se acelerou devido ao medo de Israel de que a política externa dos Estados Unidos se tornasse cada vez mais dura em relação a esses assentamentos. Por isso foram aprovados mais 800 novas moradias na Palestina. A ONU, a União Europeia e o Reino Unido condenaram esse movimento. Porém, para os Estados Unidos, em 2019, as ocupações na Palestina não são uma violação da lei internacional, embora hoje essa opinião já tenha mudado. Atualmente, quase 500 mil de israelenses moram na Cisjordânia e cada vez menos pessoas defendem a proposta de dividir a região em dois países distintos. Em 2018, apenas 44% dos palestinos e 55% dos israelenses apoiavam a divisão em dois estados distintos, o que dificulta cada vez mais a solução de paz entre os dois territórios. Para termos uma base, mesmo que as construções sejam suspensas no dia de hoje, o número de assentamentos possivelmente continuará a crescer, uma vez que eles têm uma alta taxa de natalidade. Em média, mulheres israelenses moradoras desses assentamentos têm mais de 7 filhos cada uma. Isso é mais que o dobro da taxa de natalidade média de Israel, que é 3 filhos por mulher. Para efeitos comparativos, a taxa média de natalidade do Brasil é de 1,7 filho por mulher, segundo dados de 2017. No assentamento de Mudin Lit, cada moradora tem em média 7,5 filhos. Palestinas, em contrapartida, vivem uma redução na taxa de natalidade, que é de 3,2 bebês por mulher, embora ele seja proporcionalmente alto em relação às outras partes do mundo.
Mas por que alguns israelenses querem morar na Cisjordânia? Algumas pessoas se mudam para esses assentamentos porque neles dispõem de moradia mais barata, subsidiada pelo governo israelense. Há também os que se mudam ali para viver em comunidade estritamente religiosa e veem o assentamento como uma ideologia, a de que eles teriam o direito de morar ali por acreditar se tratar de um território judaico, como falamos no início do vídeo. Agora falaremos sobre o reconhecimento da Palestina como um Estado soberano, que recentemente foi mencionado pelo presidente Lula em algumas de suas falas. Muitos países representados na ONU reconhecem a existência do Estado, porém países com forte influência internacional, como Estados Unidos, França, Alemanha e Itália, não reconhecem a Palestina como Estado. Bom, vamos falar então sobre as vantagens desse reconhecimento, que é, primeiro, mais poder político, legal e simbólico, dando mais poder à Palestina em relação aos assentamentos israelenses. Segundo, reconhecimento da comunidade internacional, mostrando que os países reconhecem a causa palestina. E terceiro, igualdade perante as leis internacionais, facilitando as negociações de paz com Israel. Mas e quais são as desvantagens? Primeiro, vitória do terrorismo. Para muitos, o reconhecimento da Palestina seria uma vitória do terrorismo contra o Estado de Israel. E segundo, crédito ao Hamas, caso haja o reconhecimento oficial de um Estado soberano após os ataques terroristas. Agora, quero ouvir a sua opinião sobre tudo isso. Acha que o Brasil está no caminho certo ao apoiar o Estado da Palestina? Acredita que os assentamentos israelenses na Cisjordânia são legais ou ilegais? O que poderia ser feito para finalmente haver paz na região? Se você gostou do vídeo, já te peço para deixar o like e se inscrever aqui no canal. Esse apoio me ajuda a trazer mais vídeos como este, combinado? Até o próximo vídeo.